Bom dia, irmãos. Que alegria estarmos aqui. Mais uma manhã de domingo. Alguns já me mandaram aqui, né? Que sol maravilhoso. Sim, tá um céu azul maravilhoso aqui. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa manhã. É um lugar para a gente se reconectar, para estarmos juntos em comunhão e que nessa manhã cada um possa levar aquilo que precisa para a sua semana, para o seu dia, para o seu mês. Então vamos começar esse momento, né, agradecendo a Deus, né, agradecendo pela vida, agradecendo pelo amor que o Pai tem por cada um de nós. E vamos dizer: pode entrar, Pai, pode entrar, que a casa é sua, porque nós somos o seu templo, Senhor. E aqui unidos, Pai, o Senhor pode fazer aquilo que precisa na vida de todos nós, de cada um. Nós sabemos que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço, assim como dois sentimentos não podem também. A gente não pode estar feliz e triste ao mesmo tempo, grato e insatisfeito. Então, vamos entregar as nossas preocupações, as nossas aflições, as dores físicas, aqueles que estão com dores, aqueles que estão com as suas emoções também atingidas. Vamos entregar tudo isso a Deus para que Ele tenha liberdade de agir e transformar as nossas vidas. Então, que nessa manhã seja uma manhã de céus abertos, que a presença dele esteja com cada um de nós, com aqueles que vão ministrar, que vai trazer uma palavra, que vai colocar um louvor, e que a gente possa estar aqui nessa manhã, não só com as nossas câmeras abertas, mas com o nosso coração aberto para que Deus possa fazer o que precisa na vida de cada um de nós. Vem, Espírito Santo, esteja conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Bom culto, irmãos. Ai, amém, amém, glória a Deus, com muita alegria. Amém. Vocês estão me ouvindo bem? Glória a Deus, que privilégio, né? Eu sempre falo isso, gente, porque é um privilégio nós acordarmos, porque a palavra de Deus nos fala mesmo. Eu sei que eu já falei isso aqui, não canso de me falar. Que o acordar vem do Senhor. Então, glória a Deus, porque você acordou, porque eu acordei, porque nós atingimos a misericórdia do Senhor. E glórias a Deus, glórias a Deus. Queridos, eu já quero pedir para aqueles que estão de câmeras fechadas, porque eu gosto de ficar olhando os rostinhos de vocês. Se vocês estiverem tomando café, não tem problema. Eu gosto de ver o que, que vocês estão tomando, o que, que vocês estão comendo, que eu sou curió. A Ellen não está aqui. Semana passada ela estava lá preparando um iogurte com morango e eu só fiquei olhando só. Então, abram as suas câmeras, não tem problema, porque a gente está tudo aqui dentro de casa mesmo. Então, abram suas câmeras que eu gosto de olhar. Às vezes a Karina deixa aqui eu em destaque, aqui ela não deixou ainda, mas ela me deixa aqui em destaque, eu já ponho aqui na galeria, porque eu quero ver o rostinho de todo mundo. Não foi, Karina, eu em destaque. Eu gosto de ver aqui tudo aí, todos os rostinhos, queridos. Aproveitam aí para vocês já mandarem os seus links aí para suas rodas de amigos, já aproveita, posta aí o culto, marca a companhia, porque precisamos aí desse engajamento aí para alcançar muito mais pessoas, tá bom, queridos? E aqui, olha só, queridos, eu perguntava para o Senhor, Senhor, o que que eu posso falar? O que que eu posso falar ao coração? Porque eu, a minha oração é essa, sabe? Que quando eu falar, quando abrir da minha boca, que a minha boca seja usada como uma semente, que a palavra de Deus, através da minha boca, seja uma semente no coração de vocês. E eu estava aqui orando, né? A semana passada, orando, pedindo a Deus para que trouxesse uma palavra, para que realmente entrasse no coração de vocês. E aí o Senhor me trouxe o Salmo 121.
Eu falei, nossa, Senhor, eu gosto tanto desse salmo, mas é um salmo já tão manjado, né? Mas a palavra de Deus diz que cada dia se renova a palavra dele, né? Se renova e cada vez mais é diferente, a gente lê diferente, a gente fala diferente, porque o Senhor faz isso, o Senhor faz isso. Então eu quero ler aqui com vocês e entender um pouco esse Salmo 121, porque é tão importante nós estarmos orando com entendimento, né? Que não é só ler por ler, mas aqui o Senhor me trouxe algumas coisas que serviram para mim, principalmente, né? Porque primeiro vem para a gente. E aqui eu quero que vocês possam abrir as suas Bíblias, a palavra de Deus, e vamos ler juntos aqui. Salmo 121, tá? Eu estou aqui dando um tempinho para vocês me acompanharem aqui, porque é importante. Cada um vai ter uma tradução diferente, cada Bíblia, eu vou ler aqui pela minha. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? Gente, toda vez que eu leio essa primeira capítulo aqui, eu lembro do desenho do Chaves, né? Do filminho lá do Chaves, que fala assim, quando ele estava lá, era o Chapolin, que ele estava lá em perigo e ficava, e agora? Da onde me virá o socorro? E me faz lembrar isso. Da onde me virá o socorro? Gente, eu estou entregando a idade aí, né? Tudo bem, né? Alguns sabem, né? Da onde me virá o socorro? Da onde, queridos? Esse salmo é tão interessante que o salmo do 120 ao 134 são salmos de peregrinação. O que isso quer dizer? As pessoas, quando elas iam para Jerusalém, para as festas bíblicas, né, para comemorar as festas no templo, elas iam cantando estes salmos do 120 ao 134, é tido como salmos de peregrinação. Então, eles iam cantando esses salmos. E para eles, e aí o povo, quando eles iam para o templo, eles tinham que atravessar os montes, né? E antes de, quando eles já olham, isso remete muito a nós. Gente, como esse salmo remete a nós, o que nós estamos vivendo, o que nós estamos passando. Muitas vezes nós olhamos os montes das nossas vidas, os problemas das nossas vidas e declaramos, meu Deus, da onde me virá o socorro? Porque eu tenho que atravessar esse monte. Por quê? Porque os montes eram muito perigosos. Ali tinha muitos assassinos, muitos ladrões, tinha pessoas que iam lá para fazer oferendas, então você passava assim por muitos trabalhos ali. Então, todas as vezes que as pessoas olharam para o monte e falavam: Meu Deus, eu tenho que atravessar esse monte, eu tenho que chegar lá na festa, eu tenho que ir para o templo do Senhor. Mas da onde? Da onde me virá o socorro? E aí, no versículo 2 a resposta é imediata. O meu socorro vem do Senhor. O meu socorro, o teu socorro, queridos, vem do Senhor, que nos ajuda a atravessar, que nos ajuda a passar por essas tribulações, que nos ajuda a passar pelas aflições que nós estamos passando. Então, aqui tá falando, quem poderá me defender? Era assim, né, Dani, que falava, quem poderá me defender? Só o Senhor. Só o Senhor pode nos defender, só o Senhor pode nos ajudar. O 3, ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Queridos, Deus não permitirá que nós tenhamos dúvidas, porque quantas decisões nós tomamos e no meio do caminho, no meio do processo, nós não temos dúvida. Senhor, será que eu fiz a coisa certa? Será que eu tomei a decisão certa?
Será que o que eu fiz realmente era da vontade do Senhor? Quantos aqui não passam por isso, queridos? Quantos? Fala para mim, quantos aqui não passam por isso? Por quê? Porque é tanta tribulação, tantos são os problemas, mas isso faz parte do processo. Porque as coisas não são assim, ó, tchum, facinho, não. Nós temos que passar pelo processo, para que quando nós chegarmos lá do outro lado, a vitória é certa, a vitória é mais gostosa, nós estamos mais preparados. Então, ele não permite que nós tropecemos, ele não permite isso. Sim, o 4. Sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta. Queridos, quantas vezes nós esquecemos disso? Que Deus está sempre alerta, ele não descansa. Por quê? Porque imagina vocês, se tem um soldado homem, uma pessoa homem, que fica lá em alerta lá, você acha que ele não sente sono? Você acha que às vezes não dá umas cochiladas? Não pode, né? Não pode. Mas é ser humano. E às vezes dá uma. Opa, deixa eu despertar, deixa eu tomar um café aqui para ver se eu desperto, né? E assim, isso. E aí fala que. Aí Deus fala que ele não cochila, ele não dorme, ele está sempre em alerta, mesmo quando nós estamos dormindo, Deus está cuidando de nós, Deus está preparando todas as coisas. 5. O Senhor é o seu protetor, como a sombra que o protege, ele está à sua direita. Meu Deus, gente, vocês já pararam para pensar por que a palavra fala assim que Deus é como uma sombra que está à nossa direita? Você já parou para pensar isso? Ele não podia estar ao nosso, a sombra dele não poderia estar ao nosso redor, não poderia estar na nossa frente, não poderia estar atrás de nós, porque de qualquer maneira ele vai nos proteger. Queridos, quando você vê a nossa armadura mesmo, ou quando você vê um guerreiro, como o guerreiro ele está se colocando? Ele tem do braço esquerdo, ele tem a. Ai, como é que chama lá, amor? Marcelo? Ele não tá nem ouvindo o que eu tô falando, eu tô perguntando para ele. O escudo! Ai, meu Deus, é isso mesmo, gente. Obrigado, gente. Ai, vocês são demais. O escudo. Ele tá com a mão. Perguntando pro Marcelo, ele não tá nem aí. Você está com a mão esquerda aqui, ó. Tá aqui com o escudo. E na mão direita você está desguarnecido. Não totalmente, você está com a espada, mas a espada é o quê? Para atacar, não é para te proteger. Proteger é o escudo. E por isso que Deus fala que ele está à nossa sombra do lado direito, porque do lado esquerdo nós estamos aqui guardados. E aí, do lado direito, ele está aqui, ó, com a nossa sombra. Então, na verdade, nós temos dois escudos, desse lado aqui, o físico, e desse lado aqui direito, o espiritual. E Deus nos guarda. O 6. De dia o sol não ferirá, nem a lua de noite. Olha só, gente. Você já pensou? O sol é uma benção, é gostoso, é quentinho, mas você imagina que o sol também ele pode matar, né? Porque ele é tão quente, a gente vê mesmo na Bíblia, né? O filho da Sulamita, ele morreu de insolação, né? E Eliseu foi e ressuscitou. Mas trazendo para hoje, né? Quantos nós não estamos vendo, né, esse sol intenso lá na Europa, que morrem pessoas com o sol, né? Tá morrendo até pessoas. Então, ele é o Deus que nos guarda mesmo do sol e da lua. Poxa, mas o que a lua pode fazer? O que a lua faz com a gente? A gente fala assim, ah, é tão gostoso até olhar a lua de noite. Outro dia eu acordei aqui de madrugada aqui, aí eu vim aqui, passei pelo meu jardim de inverno, senti uma luz tão clara da lua que ficou a coisa mais linda. Lindo, 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 iluminando aqui
rapidinho. E aí eu falei, nossa, que lindo, mas o que a lua pode nos fazer para Deus nos guardar? Olha só, isso é uma coisa que lá no passado as pessoas acreditavam que a lua podia nos deixar maluco. Alguém está com o microfone aberto. Poderia deixar a pessoa meio atordoada. Eles acreditavam nisso, eles tinham essa crença. Por quê? Da onde que vem a palavra lunático? Vem daí, porque as pessoas achavam que a lua deixava a pessoa meia zereguedé, meia doida, e se fosse lua cheia, então eles acreditavam isso. E aí Deus vem e nos fala: eu guardarei durante o dia e durante a noite, guardarei do sol e da lua, para que nada venha nos atingir. O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. Querido, você está protegido de todo mal. Pode atravessar esse monte, pode estar lá o que tiver, pode ter o bandido que tiver, pode ter o sacrifício que tiver, mas o Senhor o guardará de todo mal. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada. Quando você sair e quando você chegar, Deus está guardando, Deus está guardando, desde agora e para sempre. Queridos, sempre, sempre, sempre. O que eu quero trazer aqui para vocês é que nessa manhã não esqueçam do cuidado de Deus. Deus está cuidando de todos os detalhes das nossas vidas. Podemos sim atravessar, podemos sim estar nesse monte cheio de tribulação, cheio de aflições, porque faz parte do processo para atingirmos a nossa vitória. Mas Deus está conosco, assim como ele esteve lá com Daniel na cova dos leões, ele esteve lá. E muitas vezes, às vezes aqui tem pessoas que estão se sentindo na cova dos leões, leão para tudo que é lado, pessoas querendo te devorar, pessoas querendo te derrubar. Mas Deus maior é aquele que está conosco do que está com eles, do que está no mundo. Então, que você nessa manhã não se esqueça disso. Não esqueça, você está guardado pelo Senhor. Amém, queridos? E essa é a palavra que eu tenho, uma palavra mesmo. E eu quero também desafiar você. Eu quero que você, durante toda essa semana, mas só aquele que está passando aí tribulação. Quem não estiver passando tribulação, isso não é para você, não. Mas você que tem aí, que está aí atravessando os montes, que você possa ler durante essa semana, todos os dias, esse Salmo 121, para isso ficar mesmo preso no coração de vocês, para ficar ali, ó, e vocês lembrarem, nós lembrarmos do que Deus é nas nossas vidas. Quem é que aceita aí o meu desafio? Só para quem está passando tribulação, só para quem tem que atravessar esse monte aí. Deus abençoe vocês, queridos. Deus abençoe cada um de vocês. Que vocês estejam mesmo, que vocês tenham mesmo uma semana de vitória. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Shalom, shalom, meus queridos. Bom dia a todos. Eu havia pensado hoje em começar esse período de louvor com uma pergunta para vocês. Sarina, tá muito baixinho. Melhorou? Ou não? Ih, tem sim e não? Tá meio... Oi. Ruim? Ih, vou tirar esse microfone. Não? Ah, então peraí. Ah, tá. Tirei. É engraçado, porque ó, eu uso a semana inteira para trabalhar. Ele só não funciona no domingo. Não vou nem querer saber a resposta, mas tá bom. Bom, vamos lá. Eu falei para vocês aqui que estava pensando em começar hoje esse período de louvor com uma pergunta, né? E eu fiquei pensando, mas será que eu vou fazer essa pergunta pro pessoal, né? Eu falei, vou pedir para eles colocarem no chat ali as respostas, né?
Mas eu falei assim, eu vou fazer sim, eu vou fazer a pergunta, porque por que eu fiquei com essa dúvida se eu fazia a pergunta ou não, né? Porque eu pensei justamente no que a Rose acabou de finalizar ali falando. Vai que alguns dos irmãos que vão estar ali estão passando por aquele momento que só estão enxergando montanha na frente, né? Aí eu vou fazer uma pergunta dessa, mas aí ao mesmo tempo que eu pensei isso, eu fiquei pensando, eu falei assim, não, mas eu conheço meu Deus. E é o mesmo Deus que o deles, e eu sei que, independente do momento que você está passando, eu sei que você vai poder responder essa pergunta tranquilamente. Então, a pergunta que eu quero fazer para você nessa manhã é... Desculpa, pessoal. Você tem se surpreendido com o amor do Pai no seu dia a dia? Naquelas coisas realmente pequenas, diante dos desafios, pequenos ou grandes, né? Eu tenho certeza que sim. E eu não precisava me preocupar com a resposta de vocês ali no chat, porque ele é fiel, né? E mesmo sem nós merecermos, mesmo sem realmente nós sermos merecedores de todo esse amor, de todo esse cuidado, ele nos ama, ele nos cuida e ele nos surpreende, né? A cada momento. Então vamos iniciar essa manhã de domingo realmente declarando ao nosso Deus que somos gratos por seu amor, somos gratos por seu cuidado, pela sua misericórdia que vem nos sustentando. Amém? Deixa eu compartilhar com Deus. E todo poderoso, toda a glória seja rendida e todo louvor ao seu nome. Amém, queridos? Eu passo a palavra agora ao pastor Marcelo. Shalom, shalom. Me ouvem? Ótimo, bom dia para vocês. Karina, esse rostão meu quando aparece eu não me sinto confortável, hein, Karina? Ok, agora sim estou vendo todos vocês. Bom dia para todos. Que Deus nos abençoe, que Deus conduza as nossas vidas, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe os seus projetos, que Deus nos abençoe nessa terra que enfrenta tantas dificuldades diversas, mas que Deus nos abençoe. Continuam me ouvindo, né? Qualquer novidade vocês me avisam se não estiverem ouvindo, tá? Quero, em nome de Jesus, começar aí, né? Já oramos, já cantamos, mas quero orar, tá? Quero que você aí do seu lugar aí abençoado, fala assim, o lugar que eu estou é abençoado. Isso, mesmo você com soninho, bocejando, tomando um cafezinho, mesmo você de pijama ou de roupa de festa, é o lugar que você está abençoado. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, te louvamos, Pai, por essa oportunidade. Te louvamos pela tua graça e misericórdia, como foi dito, que a prova de estarmos aqui vivos, de pé, com saúde, Senhor, é a prova de que estamos vendo, ouvindo, falando, que tudo está funcionando perfeitamente, Senhor. É a prova de que o Senhor está conosco. E nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor disse na sua palavra que estaria conosco todos os dias até a consumação desta vida passageira, Pai, para que possamos acessar uma vida eterna. Assim nós te agradecemos, Senhor, colocando as vidas aqui nas tuas mãos, cada um aí com os seus montes, como foi falado, mas todos buscando olhar para aquele que nos faz ver além do monte, Pai. E é o Senhor Jesus, é o Senhor nosso Pai. Te agradecemos em nome de Jesus. Que cada um aqui seja visitado naquilo que mais precisa, Senhor. Que as respostas sejam dadas com prioridades, Senhor. Em nome de Jesus, às vezes queremos ouvir algumas coisas, mas o Senhor envia, o Senhor quando envia a sua palavra, ela não volta para ti vazia. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, que os corações estejam abertos para ouvir a tua palavra e que essa palavra seja guardada no coração de cada um de nós. Assim oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos aí, quem está com a sua... Claro, né, tem gente que está trabalhando, não pode abrir as suas câmeras, tá bom? Tem gente que está aí dirigindo também, prefere a segurança de não abrir a câmera, tá certíssimo, tá? Mas quem pode abrir a câmera, abra, porque nós temos aí os profetas que estão de olho em vocês, hein? Isso. Daqui um pouquinho os profetas pedem a palavra
e eu libero a palavra para o profeta falar o que tem que falar. Combinado? Portanto, câmera fechada é um não para receber uma palavra aí bem específica para você. Combinado? Eu vou pedir para a Karine, eu tenho que compartilhar uma tela aqui, tá? Mas antes de compartilhar, queridos, desde quando a Miúque, né, e a turma voltou lá do Monte do Limpão, o nome do monte lá no Tocantins, Monte do Limpão. Ou você sai limpo de lá, ou você nunca mais se limpa, essa é a grande verdade, né? O Dani Tescari, o monte chama Monte do Limpão. Realmente ali o Senhor faz uma limpeza, corpo, alma e espírito, e ó, você sai de lá leve, né? Não só de peso, né? Porque eu perdi uns 7 quilos quando eu desci de lá. Na verdade, já sou magro. Você imagina perder 7 quilos. Eu voltei lá, se batesse uma ventania, eu saía voando naquele monte do Limpão, viu? Essa é a grande verdade. Então, assim, antes de vocês voltarem para o do monte, né? Deus já estava falando algumas coisas para mim, não sobre o que vocês estavam enfrentando lá, mas sobre coisas que vocês de lá trariam como respostas para nós. Tá bom? Mas nessa semana eu ouvi uma frase que mudou um pouco a trajetória da ministração de hoje, né? Então, assim, é bem extraordinário as coisas de Deus, né? Você vem um mês pensando em falar uma coisa, uma semana, dias atrás, você ouve uma frase e fala, caramba, meu, agora o negócio mudou tudo, né? Então, assim, ó, a palavra que a gente vai falar hoje, se der tempo, vamos falar ela assim, na inteireza da coisa, senão eu vou ficar só naquilo, numa frase que eu ouvi essa semana. E eu espero que essa frase seja tão impactante para você quanto ela foi para mim. Dando tempo, a gente aborda o outro tema que eu estou há um mês falando, tá? Então eu vou compartilhar com vocês uma tela. Vamos lá. Compartilhei. Ótimo, espero que todos estejam vendo isto. Tudo bem até aí? Apareceu aí para vocês? Sim. Ótimo. Essa foi a frase que eu ouvi, e isso mexeu muito comigo. É para a nossa mente humana, tá? Nossa mente humana, ela, às vezes, ela nos trai em algumas coisas, né? A mente humana, se ela não tiver a liberdade, a libertação proposta por Cristo, ela nos faz voltar a algumas situações e nos quer prender a algumas situações. A mente humana, ela está, assim, realmente para nos ajudar como a inteligência artificial, mas a mente humana, ela quer te paralisar também, né? Então, assim, a palavra que eu ouvi, a mensagem que eu ouvi, ou a frase que eu ouvi foi assim, ó, um cativeiro conhecido parece mais seguro que uma paz desconhecida. Aí a pessoa que falou estava se referindo a esse novo filme, né, Odisseia, né? Onde o Odisseu, ele achava que estava em guerra, mas a guerra literalmente já havia acabado, mas ele enfrentava uma guerra já há 10 anos. E ela compara essa questão de Odisseu ao povo do Egito. Mesmo frente a uma liberdade, a uma libertação, depois de 430 anos, eles continuavam presos a um sistema escravocrata. Então, assim, a nossa mente, aí a pergunta que eu faço para vocês, baseado nessa pergunta, a sua mente, ela quer te paralisar em qual período da sua vida? Em qual situação, né? Em qual guerra que você travou que a sua mente vira e mexe e está te levando de volta para ela? Em qual problema que você, né, está enfrentando ou já enfrentou, já venceu, hein, Sarina? Você que está assim coçando seu pescocinho, eu imagino que você deve estar pensando, então, já vasculhando na sua mente, que às vezes a mente da gente é uma traidora. A mente da gente, se não tomar cuidado, ela é uma traíra. Tá? Não é nem o inimigo, é a própria mente, né? A mente, se não for liberta, ela é um cativeiro eterno. Então, assim, né? A pergunta é, por que eu tenho as lutas passadas, vencidas ou não, vira e mexe a nossa mente, a minha mente quer me fazer voltar para aquela situação. Então, eu quero que você ouça a frase de novo. Um cativeiro conhecido, e os cativeiros pelo qual você andou,
qual você esteve, seja um relacionamento, seja uma questão financeira, seja uma questão de paternidade, tá? Seja qual questão for, um cativeiro que já é conhecido por nós. Nós já estivemos cativos. Hoje, nós somos libertos, mas já fomos cativos, né? E Jesus foi lá e nos resgatou do cativeiro e nos transportou para uma libertação, para uma liberdade. Então, um cativeiro conhecido parece mais seguro que uma paz desconhecida. Aqui entra a mente e entra a fé, né? Então, uma paz desconhecida é uma paz que a gente todo dia declara para que realmente a gente converta a nossa mente de que realmente a paz que Cristo veio nos dar, ela é muito possível. Porque Jesus disse, deixo-vos a paz. Não vos dou a paz como o mundo a dá. Então, Jesus nos deixou a paz. Então, assim, ó, é uma paz desconhecida no meio dessa guerra toda, Karina, que nem a Rose falou, olha, eleva os meus olhos para o monte. É um cativeiro, né? Os montes aparecem para nós hoje em dia como um cativeiro. Se você não romper a sua mente, né? A gente fala de mente, uma questão natural. Se você não usa a fé do sobrenatural, você fica paralisado no monte, no cativeiro. Tá? Então, assim, essa palavra ela te remete a uma mente cativa e também a uma fé, né, que nós sabemos que já aconteceu, mas que a gente tem que alcançar essa questão toda, né? É que nem Karina, eu falo Karina e a Sarina, que elas estão bem pertinho de mim aqui, tá? Mas agora eu vou mudar, viu? Vou mudar para Cristiane e para o Léo Gata. Então, Cristiane e Léo Gata, a gente, a nossa mente, ela tenta nos paralisar em um período que mais marcou as nossas vidas. Só que, infelizmente, a mente ela não quer te remeter a um período de felicidade, mas a um período de tristeza. Esse é o grande problema. Tá? Quando a sua mente te faz lembrar de coisas felizes, é extraordinário, você vai romper da hora isso aí. Mas quando ela te paralisa em um período da sua vida de cativeiro, de perseguição, de abusos diversos, aí você para de avançar. Então, eu coloquei aí quantos, né? Aí a gente começa a pensar quantas vezes a gente volta, né, em uma situação, quantas vezes a gente tem que, né, repetir a questão toda aí, né? Desloquei um pouquinho vocês para a minha esquerda. Quantos estavam com Gideão em Juízes 7, né? E de repente as pessoas presas a uma questão de medo, a uma questão, né, de limitações, a uma questão realmente lá atrás. De repente ele estava com 32 mil homens e de repente achou-se com 300, né? Quantos voltam, né? Quantos voltam a um passado prisioneiro do passado e preferem estar prisioneiros do passado, né? Preferem continuar prisioneiros de um passado tão difícil, né? Quando eu falo que a mensagem ela tem a ver com a experiência do monte dos irmãos, porque realmente o monte ele nos molda, né? Nos forja. E assim, quando eu falo de voltar, né, a um período de cativeiro, eu andei com pessoas, eu já estou com Cristo, né, já faz uma cotinha de tempo, tá? E assim, hoje eu encontro pessoas que estavam comigo, caminhando comigo, com Cristo, hoje elas estão num centro de macumba, né? Eu não consigo entender algumas coisas, né? Você sair da igreja, queridos, numa questão, tá? Quer dizer, da igreja você pode até pensar em sair, mas abandonar Cristo, eu acho que jamais, né? Isso deve acontecer. Então, aqui assim, quantos estavam com Cristo, né, em João 6, de repente mudam e voltam a um período de escravidão, né? Cristo os liberta, né? Mas aí que está o negócio, Roberto. Se Cristo verdadeiramente nos libertar, nós seremos libertos. Tá? Então, assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a grande questão é, né, por que muitos caminham com Cristo e, de repente, encontramos eles invocando outras situações todas, né? Então, eu só quero que vocês fiquem bem com essa frase.
e rompam com o cativeiro mental, tá? Porque a mente, né, a mente ela quer aprisionar muita gente, tá? Toma cuidado com essa questão aí da sua própria mente ser o seu inimigo. Gente, o diabo muitas vezes não está fazendo absolutamente nada, mas nós mesmos, a nossa mente quer nos aprisionar a uma situação complicada. Então, vou repetir a última vez essa frase para que fique realmente marcada, tá? E você pense bem no que está acontecendo, tá? Um cativeiro conhecido parece mais seguro que uma paz desconhecida. A pergunta é: por que as pessoas quiseram voltar para o Egito e continuar cativos? Se Deus havia libertado eles e sustentado eles no deserto, porque quando em dado momento de aperto, e a gente às vezes está apertado, hein, Sibeli? Hein? Por que às vezes a gente está apertado e quer voltar a uma estrutura mental lá? Então, Deus proveu Rogério e Ana Carla do bem. A gente vira e mexe se encontra nessa situação. Deus vai fazendo milagres, Deus vai fazendo e acontecendo na vida da gente, Deus passa, esfrega daqui, esfrega dali, Deus limpa daqui, limpa dali, e daqui um pouquinho a gente começa a passar por uma pressão e volta lá, de novo. Olha que cativeiro é esse terrível que quer nos aprisionar, Fabiana, o tempo todo. Esse é um grande problema que a gente precisa romper com essas coisas, tá? Ô, Dani, a vida do novo convertido, Dani, parece uma vida só de delícias. A vida do novo convertido parece assim que o papai só carrega ele no colo. E literalmente carrega no colo mesmo, novo convertido. Aí entra na fala que a Miyuki, né, falou esses dias aí quando ela voltou. Deixa eu só ver, ali está. Deixa eu só ver. Ó, deixa eu tirar vocês aqui um pouquinho só aqui. Ótimo. Hoje, companhia de Daniel. Bom dia para a companhia de Daniel. Então fica assim, ó. O tema da gente hoje é fases da vida natural e espiritual. Tá? Então, as fases da vida. Ô, Dani, tem, ó, Dani 20. Ó o biquinho, ó, Dani 20. A vida da gente é assim, Deus te encheu de tanta coisa boa. Deus te carregou. Deus, na hora que você deu uma caidinha assim, Deus foi lá, te levantou, curou seus ferimentos, Deus te capacitou, Deus te encheu do Espírito, de dons, talentos, Deus fez das tripas coração para que num período da sua vida você se sentisse acolhida, aconchegada, amada, respeitada, né? E Ele te ensinou ao longo dos seus primeiros anos com Ele, tá? E te fortaleceu e te preparou para enfrentar as lutas. Aí começam as lutas, Dani. Você acha que é gostoso enfrentar lutas? Mas o período que o papai fez tudo isso por você é o período que vai te fazer vencer as lutas quando chegarem. Então, ó, diz assim, ó, fases na vida natural e espiritual de todo mundo. Todo mundo. Eu comparei a vida secular, né, da infância, do adolescente e, né, dos mais velhos, jovens aí, né, mais tempo. Eu comparei a nossa vida, a nossa caminhada com Cristo. Ô, Dani Tescari, como é gostoso aquele primeiro amor. Hein, Rogério? Não sei se o Rogério está naquele primeiro amor gostoso, meu, apaixonado por Deus, meu Pai do céu, que gostoso. Você dorme pensando em Deus, você acorda pensando em Deus, você sonha sonhos proféticos e você ouve Deus falando com você o tempo todo. Oh, glória a Deus e aleluia. Não é gostoso isso? Esse período é extraordinário e esse período vai nos instrumentalizar para a luta. Gente, sabe os espartanos, os caras preparam o filho até os 7 anos. Hein? As mães dão carinho, os pais vão ensinando, os pais vão amando. Quando completa 7 anos, os filhos são retirados das mães e começam um período de preparo para eles se tornarem, né, um espartano vencedor.
Então, Dani, até uma certa idade, o papai te capacitou e te encheu de tudo que ele podia te dar, do melhor, Dani. Tudo que o papai podia te ensinar de melhor para que você pudesse enfrentar os períodos mais difíceis da sua vida, ele o fez. Então, diz assim, né? A Miyuki disse, né? Desculpa até a Miyuki, nem falei que ia falar dela, o Carlos, o Neo Cláudio está aí. Cláudio, não acha ruim não, tá? Que eu vou falar coisa boa, tá bom, da Miyuki, tá? Tá bom? E assim, a Miyuki disse que a experiência vivida no monte, ela só havia vivido no começo da conversão. E quantas experiências, Sirlene, a gente só viveu no período da conversão? Quanto carregado o pai no colo, hein? Quanto a gente ouviu assim que até arrepiava, né? Quem tem cabelo, do cabelo lá em cima aos pés. Quanta coisa boa, papai do céu falava com você, Ellen. Hein? Ali você tinha uma facilidade de ouvir as coisas do papai. Hein? Era tão fácil ouvir, o papai falou comigo. Ele está falando comigo agora e ninguém conseguia ouvir nada que você estava ouvindo. É uma coisa extraordinária isso. Então, no começo, a Milk falou assim, olha, a experiência que eu vivi no monte, e ela estava ansiando há mais de 10 anos para ter aquele retorno daquela experiência, daquele toque, daquele aconchego, daquele acolhimento, eu estou com você, carregando você de novo nos meus braços. É isso que fecha um destino profético de sucesso. É você voltar a ter essa experiência marcante. E assim, nenhuma experiência desse mundo que você possa ter, você pode viajar para onde você quiser, mas uma experiência de ter um toque do Pai, você perceber a presença dele, o acolhimento, o livramento, a provisão dele, não tem como comparar isso a nada de melhor nesta terra. Porque você pode ter tudo que você quiser nessa terra, mas se você não tiver um toque do Pai, um retorno aos braços do Pai, dificilmente isso tudo vai ter valor para você, é uma coisa vazia. Sabe o que é a coisa vazia? É você ter tudo e ao mesmo tempo se sentir sem nada. Essa é a presença do Pai que faz falta. Tá? Você pode ganhar causas extraordinárias, você pode, Sirlene, ocupar o cargo melhor desse planeta que você quiser. Hein, Sirlene, você pode viajar o mundo todo. Mas se te faltar a presença acolhedora do Pai, isso não vai te satisfazer. Ellen, só a presença do Pai satisfaz completamente o ser humano e já teve a presença dele. Aninha Luísa Tavares, saúde, Aninha Luísa Tavares. Foi bem exatamente que eu te vi, você deu um espirro, hein? Saúde para você, Aninha, gente boa pra caramba. Então, Aninha, a presença do Pai é fundamental para você ter sucesso na sua vida. Tá? Ter sucesso nos seus negócios, a presença. Pai, o que eu faço com esse negócio aqui? Pai, tem muita gente fazendo a mesma coisa. Pai, me revela o que eu posso fazer de melhor do que já tem no mercado. É o papai, a sua comunhão com ele que vai te revelar o que você deve fazer. Então, juntamente com a questão da nossa querida Miyuki, que realmente depois de 10 anos teve um acolhimento do pai novamente, ela se permitiu, né, gente? Patrícia, o pai, ele está assim, ó, se permitindo ser conhecido ou te acolher novamente de uma forma que você já sentiu esse acolhimento. Você entendeu? No seu período de conversão, Patrícia, eu quero crer, aconteceu comigo e acontece com todo mundo, o pai nos acolhe de uma forma assim, porque ele sabe que você é um bebê. E um bebê, Simone, vocês, né, que já têm experiência de ter sido mãe ou cuidou de sobrinho, sabe que um bebê precisa de todo um acolhimento, de todo cuidado. E eu quero dizer para você, Miyuki, e obrigado pelo seu testemunho, que se não fosse você, não ia ter a consolidação da minha palavra hoje, tá? Então, o pai sabe a fase que nós estamos espiritual. Só que, infelizmente, Miyuki, tem gente que ainda é um bebê e o pai está capacitando, dando leitinho, dando a papinha, o pai está dando colinho ainda, mas tem pessoas que já se tornou um adolescente espiritual. Hein, Miyuki? Quem tem filho adolescente sabe como é que é, né? Hein? E alguns de vocês estão numa fase espiritual de adolescente, rebelde, querendo sair, resmungando, hein? Murmurando, hein? Achando que já pode sair e fazer o que quiser.
É aí que a gente vai ter um problema para resolver pela frente. Seja você de qual idade for, sem o Senhor nada podemos fazer. Então diz assim, ó, eu assisti uma série juntamente com a Rose, chamado O Agente Kim Reativado. Tá? É bem legal a série, tá? Rose acha. Você chama aquela série do quê, Rose? Você chama. Dorama? A Rose fala que é um dorama, tá? É engraçadinho, é bem legal, cara. Vocês vão gostar. É ao mesmo tempo engraçado, é de luta, né, divertido. Mas tem umas fases ali que eu peguei aquelas fases, juntei com o testemunho da Miyuki, que há 10 anos queria ter aquele, hein? Bigode e batom com o Papai do Céu, e teve, tá? E o agente Kim, ele tem uma filhinha, ele é um pai solo, e assim, ele começa a ter flashes, né, ao longo da história, de como a filha era com ele quando menorzinha. Era: papai, eu te amo. Papai, eu preciso de você. Papai, eu quero colo. Papai, me ajuda. Então, o pai dela sempre, né, ali abraçando, o pai dela sempre acolhendo, o pai dela sempre instruindo, e assim por diante, queridos. E o nosso pai também é a mesma coisa. Se você acha que já cresceu, você precisa voltar a pegar, né, na mão do pai, precisa pedir o colo do pai, precisa pedir aí o aconchego do pai. Então, o que eu vou falar com vocês, logo abaixo aqui, está escrito paternidade. E aí talvez eu toque num assunto, tá? Que realmente eu volto na frase lá, né? Um cativeiro conhecido, né? É muito melhor aí, às vezes, né, você se refugiar num cativeiro que você conhece do que você avançar no desconhecido. E aí eu vou tocar na questão da paternidade. Tá? Como eu falei, como a Miyuki teve uma experiência com o pai de paternidade. Gabriela, bom dia, Gabriela, e esse bebê maravilhoso, essa menininha linda, maravilhosa. Vocês estão bem? E bom, viu? Olha que prazer ver vocês, viu? Tá? Deus abençoe essa menininha linda de Jesus, tá? Vamos falar de paternidade. E ó, vamos ver se eu consigo mudar essa tela aqui. Vamos lá. Tararantantã. Pá. Paternidade. A gente vai entrar nesse tema aí. E para entrar nesse tema, tá? Eu preciso que vocês comecem agora a pensar em Deus, né? Como a gente está falando de fases da vida, eu preciso que você, para entender o que Deus tem para você, você precisa entender, né? Se espelhar na paternidade que você teve, o que você tem. É um assunto talvez um pouco difícil para alguns, porque quando eu penso assim, olha, para eu entender como Deus é o meu pai, eu preciso entender como o meu pai foi comigo. Tá? Isso é muito importante, porque alguns voltam ao cativeiro do passado por uma paternidade falida, uma paternidade de inúmeras dificuldades. Então, vamos lá, né? Uma paternidade natural e uma paternidade espiritual. Tá? Para a gente entender Deus como Pai, né, a primeira figura que nós temos que nos remete ao Pai espiritual é o nosso Pai natural. Tá? É preciso que você pense como é que foi o seu pai, né? A ideia é que o seu pai, querido, tenha sido, ou seja, um pai amoroso. Como é que você vê Deus como pai se o pai que você teve não foi um pai amoroso? Dos nossos pais, a gente esperava receber. Claro, ninguém dá o que não recebeu, tá bom? Então, assim, nós esperávamos receber do nosso pai amor, proteção. Lembre-se, o pai é o primeiro que deve, né, ser aquele que vai proteger os filhos, tá? Não aquele que vai abusar, não aquele que vai realmente não estar nem aí para o desenvolvimento do seu filho. O pai deve ser provedor. Aí você começa a parar para pensar se o seu pai foi provedor na sua vida, tá? Ou se o seu pai deixou, né, inúmeras outras situações faltar para você, né? Eu vou falar de mim, tá? E você se enquadra aonde você, né, achar que se enquadra. Seu pai foi amoroso? Seu pai te forneceu proteção
né? Seu pai estava ali te protegendo, né? Como Deus fez, ou como Deus faz com um novo convertido, Karina. A Karina, assim, no período da vida dela, toda aleluiada. A Karina, gente, eu vou dizer a Karina, a Ana Luísa, né? Eu vejo, assim, que são pessoas que, aleluiada, gente, meu Deus do céu. Eu vejo, assim, elas num cuidado tão intenso do pai, né? Num cuidado e numa alegria transbordante, assim, daquele primeiro amor gostoso que a gente nunca deveria perder. A gente nunca deveria perder essa questão de confiança. Não, meu Deus é amoroso. Meu Deus, ele tem me protegido. Né? O meu Deus tem provido as minhas necessidades diariamente. Né? O meu Deus, ele tem me orientado. Né? O meu Deus, ele tem me formado. E o meu Deus, ele vai me lançar. Esse período do lançamento é porque Deus já te capacitou a tudo para enfrentar a próxima fase da sua vida. Tá? Então, assim, ó, o nosso Pai natural nos forneceu todas estas coisas. Nosso Pai natural deixou faltar algumas dessas coisas para nós, e nós vamos nos lançar agora nos braços do Pai espiritual. O Pai natural é a primeira figura que nos remete ao Pai espiritual. Tá? Se faltou, por exemplo, eu tive inúmeras situações na minha casa, né, de provisão. Durante muito tempo, meu pai não teve a condição de prover o básico para a gente. Teve o básico, eu não tive o básico em alguns momentos, né? E hoje, assim, e talvez esse seja um cativeiro que eu preciso romper, para que realmente eu possa ver o meu Deus, meu Pai espiritual, como aquele que não deixa faltar nada. Porque o meu pai físico me deixou faltar muitas coisas. Porque eram muitos filhos, era difícil algumas dessas situações ele prover a roupa, né? O número certo, a gente que usa a roupa do irmão, né? Ele proveu alimentação saudável, né? Um estudo realmente, né, que realmente me permitisse chegar, né? Então, assim, algumas dessas coisas para mim faltou. E talvez estes sejam os cativeiros que eu preciso romper, porque senão talvez eu esteja espelhando meu pai natural no meu pai espiritual. Essas coisas a gente precisa pensar bem, tá? Tá bom? Eu espero que todos tenham tido aqui um pai muito amoroso, muito acolhedor. Um pai que te respeitou como filho, como filha. Um pai que realmente te protegeu quando você precisou, quando você caiu. Eu espero que seu pai, né, lá tenha pegado você, te acolhido, te socorrido, te confortado. Eu espero que o seu pai não tenha deixado faltar absolutamente nada para você. Principalmente, eu espero que você tenha tido a presença do seu pai. Eu espero que seu pai tenha sido um pai muito presente. Porque senão, amados, a gente espelha no nosso pai espiritual uma ausência, uma paternidade ausente, um pai ausente, né? Então, assim, se nós não trabalharmos muito bem esses pontos aqui, a nossa mente, ela quer nos trair e mostrar que o nosso pai espiritual, ele não vai prover a nossa saída dos montes, que nem a Rose falou. A gente está olhando para os montes. Na minha infância, eu via um monte de montes. Um pai, né, que infelizmente bebia, você entendeu? Um pai que gastava quase todo o dinheiro na conta lá, né? A gente pendurava tudo. A gente pendurava tudo lá na venda, na venda do seu Mauro. A gente pendurava tudo. Quando meu pai ia receber, não tinha salário mais, tá? E assim, eu lembro que a gente tinha que comprar a cesta básica da perua. Se a cesta básica era R$ 50, a gente pagava 150, porque não tinha dinheiro na hora. Então são lembranças assim que realmente não pode me prender a um tempo e me trazer desconfiança de que o meu pai espiritual ele não possa reverter toda essa situação. Agora você imagina essa, né? Então assim, a gente precisa ser liberto de algumas passagens da nossa infância para que a gente possa passar, né, para a próxima fase de uma forma mais digna, uma fase melhor. Eu preciso que vocês, queridos, eu preciso que vocês façam um retorno aqui, realmente, e recebam o bálsamo do Senhor em cada estágio da sua infância. Porque nós temos casos aqui, casos de pessoas que sofreram abandono dos pais. Ah, pastor, mas eu já estou curado, Se você não for liberto realmente dessas
dessas questões, fica muito difícil você alcançar o ápice daquilo que Deus tem para você. É preciso ser bem tratado esses pontos aqui, queridos. Não é passar, vamos empurrando a vida com a barriga e vamos ver onde vai dar esse trem aí. Não é assim, porque isso causa frustração, causa decepção, tá? Isso causa assim, um bloqueio de você entender realmente que Deus é tudo isso, talvez que o seu pai não tenha sido. Tá? Então é preciso, né, que você entenda isso, porque quando você estiver diante dos montes, a sua compreensão sobre o seu pai, sobre o nosso pai, é de fundamental importância. Tá? Então, a gente tem aqui, diz aqui, ó, se o seu pai natural não te proveu estas coisas, sua visão do pai espiritual pode estar comprometida. Qualquer uma destas coisas, tá bom? Se o seu pai não te preparou, olha, se o seu pai não te deu, não te, né, instrumentalizou, né, não te capacitou para ter uma boa formação, hoje você pode estar enfrentando um grande problema. Se seu pai não te formou para encontrar, né, formar um lar abençoado como o dele, não sei se o lar do seu pai e da sua mãe foi tão abençoado, tá? Aí que você precisa voltar a ver, porque alguns têm uns cativeiros com relação à formação de família. Ah, por quê? Porque a família que teve não foi uma família que realmente a formou e a lançou da forma correta. Então é importante que isso aqui seja sarado na sua vida. Tá? Enquanto eu estou ministrando aqui, eu estou pedindo a Deus que cure feridas nesse período que você enfrentou aqui. Tudo bem? E eu peço aos profetas também que nos ajudem aí no seu espírito, em oração, que ajude cada um a receber o bálsamo do Senhor, quando o pai natural, que deveria ser amoroso, foi aquele carrasco, foi aquele abusador. Quando o pai, que deveria ser o protetor, largou os filhos de qualquer maneira e hoje são adultos com tantas inseguranças. O pai, que deveria prover, no mínimo, o pão nosso de cada dia, deixou faltar o pão, deixou faltar o alimento. Então, assim, o pai que deveria sentar com você no colo, falar assim, filho, a vida é assim, né? O pai que realmente deveria ter te instruído nos caminhos do Senhor mais fácil, nem o caminho do Senhor ele conhecia. Como é que ele ia te ensinar uma coisa dessa? E nos tornamos adultos, passamos por uma infância sem Deus, nos tornamos um adulto tentando entender quem é Deus, tá? E seu pai não teve, né, a habilidade, a competência para te formar de uma forma, né, para alcançar um lugar ao céu mais decente, tá? Então, assim, a gente precisa passar por esses estágios e outros também, tá, pessoal? Aqui a gente colocou, né, algumas coisas, mas é você que teve o seu pai, que tem o seu pai, procura entender esse processo todo, tá? Para que você possa avançar, porque nunca é tarde para avançar, né? Nunca é tarde para você avançar. Então, é desta maneira. Deixa eu só ver o que temos mais por aqui. Ótimo. Nosso pai espiritual, de acordo com 1 João, capítulo 3, versículo 1, se alguém está com a Bíblia aí, por favor, abra e se voluntarie à leitura. 1 João, capítulo 3, a partir do versículo 1, por favor. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amém. Obrigado. Somos filhos de Deus, tá? E para entendermos o que temos de direito como filhos de Deus e o que o Pai tem feito, o Pai tem feito, tá? Você pode talvez não estar vendo. O Pai tem feito tudo isso que está na sua tela esquerda. O Pai tem provido a gente todo dia disto. A gente pode não estar vendo. Tá? Então o Pai ele é amoroso, o Pai ele é protetor, o Pai é disciplinador. O Pai não é espancador. O Pai é disciplinador. Tá? Eu tive amigos na igreja que o pai, para disciplinar o filho, tirava uma madeira do telhado, batia na cabeça da criança com a madeira. Tá?
Então, assim, isso não é ser disciplinador. A disciplina é importante. E a Bíblia fala que você deve disciplinar o seu filho se você o ama. Deus nos disciplina porque Ele nos ama, tá? E a disciplina de Deus, ela vem para nos ajudar e nos formar ainda melhor, tá? Então, essa é a grande verdade. Esse Pai espiritual, né? É Deus, nosso Pai. Ele é amoroso. Dentro do contexto de amoroso, eu quero que você coloque tudo que você e eu precisamos para dentro desse quesito amor, tá? Porque quem ama e não deixa passar fome, quem ama não deixa os outros, né, judiarem da gente, tá? Quem ama e realmente se importa com a nossa formação, e assim por diante, tá? Dentro da palavra amor, você coloca tudo que você possa imaginar que seu pai deveria te proporcionar e não. E não proporcionou, talvez por N situações. Não estou aqui jogando pedra no seu pai, nem tampouco no meu. Estou falando que isso dificulta um pouco a nossa vida e faz com que a nossa mente queira voltar num cativeiro. Tá bom? Por isso que aquela frase primeira que eu coloquei aí, ela é importante que você, né, rompa com esse cativeiro. Tudo bem? Então vamos para a próxima tela, tá? Atributos de Deus, aqui. Esses são os atributos do nosso Pai espiritual. Eles não mudam. Se Deus é amor, ele é amor até ele voltar, ele vai continuar sendo amor. Tudo bem? O amor dos nossos pais era condicional, talvez, a uma situação. Tá bom? Então, o amor deles, talvez, de acordo com o que estava passando ou não, ele mudava. Tá? O atributo de Deus, Deus é perfeito, que ninguém teve pai perfeito. Todos os pais aqui, eles se projetaram nos pais deles. Agora, vai caminhando para trás, né? Se seu pai não te deu, é porque o avô também não te deu, e porque o bisavô... Então, é uma sequência de coisas. Ninguém dá o que não tem, o que não recebeu. Né? Eu falo para os meus alunos o seguinte, né? Quando eu estou percebendo que eles estão numa falta de educação terrível na sala de aula, eu falo para eles assim, ó, a educação que os meus pais me deram foi uma base de educação. Eu melhorei um pouquinho porque eu quis, porque eu falo, por exemplo, eu poderia ser um jumento aqui dentro. Poderia só dar coiçada e patada em vocês. Mas eu preferi agir com educação. Eu melhorei a minha educação. Tá bom? Então é assim. Então a gente dá o que recebe? Não, a gente dá o que realmente se propõe a dar. Não é porque eu não recebi amor que eu não sei o que é amar, gente. Não é porque eu não recebi amor que eu não possa, né, estudar um pouco sobre o amor e fazer, né, como uma pessoa que tenha recebido. A gente melhora isso. Tudo bem? Então, não é porque o seu pai... Por exemplo, a Bíblia fala assim que os pais entesouram para os filhos. O que quer dizer isso, Karina? Quer dizer que os pais, eles vão trabalhar, eles vão juntar bens também para os filhos, para que a vida dos filhos se torne um pouco melhor do que a vida difícil que talvez eles tenham tido. É claro que a gente não vai dar de mão beijada muitas coisas sem que eles percebam que é com perseverança, que é com luta, porque se você dá muito de mão aberta, eles não valorizam. Tá? Vou para a próxima tela. Prometo que eu vou terminar nessa tela com os avisos que a Karina pediu para eu dar. A Karina falou para eu dar uns avisos, é verdade. Karina? Pastor, você faz um favor? Ela fala assim, pastor, você faz um favor, assim, toda uma delicadeza, você poderia, depois do culto, dar uns recadinhos? A Karina é toda cautelosa, sabe aquele bebê assim, tal, que está começando a caminhar assim, tal, daqueles passos assim? A Karina está assim, ó, ela está pisando em ovos, tá? Para tentar, assim, ser, né, a pessoa, né, muito bem educada, né, sem passar dos limites dela. A Karina está assim, é importante isso do Karina. Então, ó, fases da vida natural, tá? Diz assim, olha, eis que os filhos são a herança do Senhor. Você é filho do Senhor, eu sou filho do Senhor. Nós somos a herança de Deus. E somos herdeiros de Deus e cordeiros em Cristo. Eis que os filhos são uma herança do Senhor, e o fruto do ventre, uma recompensa. Os nossos pais talvez não tiveram entendimento sobre isso. Foram fazendo filhos e foram fazendo filhos, como se fosse uma fábrica de filhos, né?
E eles não tinham entendimento disso. Hoje nós temos. Hoje, né, o Alex e a Lídia estão aí com o bem chegando, um bem de Deus, olha só, né? São a herança de Deus para a vida deles. Hoje o Alex e a Lídia, eles têm um entendimento disto, sabe? O bem está chegando, né, envolto a palavras proféticas, envolto a seja bem-vindo, bem. Você é o nosso bem. Né? Então, assim, seja bem-vindo, né? Papai do Céu te ama, Papai do Céu tem o melhor para você. Então, é importante isso, né? Mas nossos pais, queridos, se eu perguntar para você se seus pais eram cristãos, e quando gerou você, assim, ó, liberou palavras proféticas sobre você, liberou as bênçãos do céu sobre você, né? Poucos aqui, os pais foram cristãos, né? Eu vim conhecer o verdadeiro Cristo com 24 anos. O verdadeiro Cristo entra na minha vida com 24 anos. Né? Então, assim, os filhos são a herança que o Senhor nos deu. Provérbios 22, 6, ele fala assim, ó, ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda que for velho, não se desviará dele. Você foi instruído nesse caminho? Fala para mim, hein? Seus pais de pequenininho pegavam assim você né, no colo e falavam, Jesus, ele é a vida. Jesus é o caminho que durante a sua vida toda você deve seguir. Né? Fala para mim se os seus pais te ensinaram o caminho que você deveria andar. E hoje, né, um pouquinho mais maduro, né, como é que você enxerga essa questão toda? Então, quando eu falo lá atrás que os pais, né, deveriam instruir os filhos, gente, nós não fomos instruídos nesse caminho, ainda que os nossos pais não tenham sido pessoas más, né, mas não falaram para mim, né, de Jesus na minha infância. Eu vim conhecer a Cristo, já estava lascado, já estava mais perdido que cego em tiroteio já, não é verdade? Então, ó, a palavra ensinar vem do grego charak, que significa dedicar, né? Então, quando a gente fala, né, de como fomos e do que fizemos, né? O que fizemos. Mas assim, né, dedicar, iniciar, treinar, isso tem a ver com a palavra ensina. Ensina a criança, né, no caminho que deve andar. Então, tem que ter dedicação para isso. Então, hoje o bem, ele chega no momento que realmente tanto Alex quanto a Lídia estão instrumentalizados, capacitados para dedicar ao bem, né, tudo aquilo que talvez não tenha sido dedicado a eles. Tá? Então ela vai iniciar, eles vão iniciar o bem nesse caminho de Deus e vão treiná-lo para, né, não sair desse caminho. Vocês estão me entendendo, gente? Estão entendendo? Então, é importante que você manifeste-se. Ah, estou entendendo. Nossa. Ah, beleza. Então, já está de bom tamanho, tá? Só de você falar que está entendendo já está ótimo, tá bom? A Cris está ali em cima. Cris, pá, tá bom. Vamos lá. Então, vamos à próxima parte, tá? Chegar onde está? Ótimo. Então, assim, ó, quando eu falo de paternidade, e quando eu falo que a gente precisa romper com alguns cativeiros nossos, a gente precisa revisitar um pouquinho a nossa infância, né? A nossa infância ela precisa ser visitada para a gente ser curado na nossa adolescência, para a gente ser curado nesse período de maturidade nosso. Então, às vezes, Patrícia, as coisas estão um pouco travadas para nós por causa desses cativeiros, né? Cativeiros que realmente foram construídos lá atrás. E vira e mexe, a gente está voltando para aquele cativeiro. E vira e mexe, estamos patinando. Então, assim, a gente pressupõe que o nascimento, né, a questão da infância, requer dos nossos pais cuidados intensos. Cuidados. Tá? Porque realmente um bebê, uma criança que está ali aos 5 anos de idade, até uns 5 anos, nossa, ela requer de nós uma atenção que só Deus para nos fazer multiplicar 24 horas em 48 para poder cuidar deles. E eu falo para vocês que Deus ele não mede espaço nem tempo para cuidar da gente. Deus está cuidando da gente o tempo todo. Amém? Amém. Isso. Às vezes, quando eu falo com os meus alunos, né? Eu acho engraçado. Eu e os alunos, a gente se diverte, viu? Hein, Léo Gata? Eu e os meus alunos, a gente se diverte, hein? Eu estou lá ensinando um monte de coisa bem legal para os alunos. Quer dizer, eu acho legal, né?
Até falou para eles, ó, isso aqui pode não ser legal para você, mas você precisa saber. Aí, assim, quando eu falo assim, olha, o tsunami que deu lá no Japão mudou o eixo da Terra, né, em tantos graus, isso mudou tudo no planeta. Eles ficam com uma cara de quem... como é que é a história mesmo, hein? Eu falo, tá bom, professor. Eu mesmo respondo para mim, tá bom, professor, nossa, que história é essa, hein? Então eu mesmo respondo para mim, hein? Tá bom? Então, assim, quando eu perguntar para vocês, ó, estão entendendo? Se ninguém falar, eu falo, eu estou entendendo, sim, tá bom. Aí eu mesmo vou falar, tá? É assim, pelo menos eu estou interagindo comigo mesmo, tá bom? Então eu preciso, Léo Gata, eu preciso da sua participação, além do seu sorrisão. Então, uma criança, ela precisa, e quem se sente criança com Deus, sabe que tudo que você precisa, e a gente, né, sempre canta, né? Quero ser como criança, hein? Te amar pelo que é. Então a gente quer ser criança, mas ao mesmo tempo a gente vira um adolescente rebelde, desconfiado do pai, não acredita na palavra, hein? E quer dar uns rolezinhos por aí. Vira e mexe, a gente se comporta como adolescentes, né? Adolescentes natural. Eu lido com adolescente há 14 anos. Os bichinhos são terríveis. Meu pai do céu, que adolescência é essa? Mas eu fui adolescente também, eu sei disto. Você entendeu? Eu sei. O grande problema, meus amados, é que essa questão da adolescência, a faixa etária, ela vai ter que mudar. Porque adolescente, de acordo com a faixa etária, dos 12 aos 19, era no tempo que eu era criança. Hoje, alunos, tá, infelizmente, hoje alunos do 7º ano estão engravidando. Tá? Então, assim, então essa questão de considerar uma certa faixa de infância, eu considero criança dos 5 anos para baixo. Porque eu tenho alunos do 3º ano, já alunas, já falando de namorado. Tá? Então, assim, eu acho que a mudança nessa questão de faixa etária, de considerar criança, adolescente e adulto, eu acho que isso tem que ser comprimido de acordo com o desenvolvimento intelectual da pessoa. Tudo bem? Porque hoje, encontrando gente no 6º, 7º ano falando de namorado, encontrando meninas do 7º ano engravidando, isso quer dizer que a adolescência ela já deu uma mudada no perfil da faixa etária. Então, ó, se você está vivendo, Léo Gata, o primeiro amor, tá? Quero que você saiba que os cuidados de Deus para com você é total. É assim, o pai faz das tripas coração para cuidar de você, Léo Gata. Hein? O pai, assim, ele parece que faz um escudo sobre você, não que não tenhamos. A gente continua tendo, tá, pessoal? Mas por você querer andar com as suas próprias pernas, você se acha sozinho, tá bom? A gente, quando se sente sozinho, é porque estamos andando com as nossas próprias pernas, fazendo do nosso jeito. E a gente, quando se decepciona, quer colocar a culpa em Deus. Mas por quê? Porque você saiu dessa proteção de Deus. Então, o novo convertido, ele tem garantido sobre ele, é uma garantia e uma certeza de fé de que o Pai está assim, ó, com as duas mãos assim protegendo ele. E o inimigo tentando atacar e o garotinho espiritual ali só sendo protegido por Deus. Tá? Então, assim, ele vai te ensinando, ele vai te alimentando, ele vai cuidando, ele vai provendo, ele vai te abastecendo para uma fase que você vai enfrentar. Então, assim, é por isso que o pai precisa preparar a gente para enfrentar o próximo estágio, a próxima fase. Tá? Então, ó, nosso papai natural, deveria ter tido cuidados intensos conosco e não deixar nada faltar. O nosso papai deveria ter transmitido valores para nós, éticos, morais, religiosos. Os nossos pais deveriam ter feito isso. Mas a gente pergunta assim, né? Que valores o seu pai passou para você? Né? Que valores? Quando eu vejo a Dani Tescari com os pais dela, cara, eu acho extraordinário, né? Não sei se eles tiveram um passado cristão de formação, mas eu acredito que os valores que hoje ela mostra ter foram transmitidos por eles. Tá? Ou, se parte foi transmitida por eles, a outra parte, a Dani Tescari optou em
valorizar essas questões todas. É importante a gente perceber isso. Tá? Os nossos pais deveriam ter provido para nós os princípios da fé. Hoje eu pergunto para os meus alunos das faixas etárias dele, da série dele, oh, você tem alguma religião, assim, alguma coisa assim? Você, né, serve alguma coisa? Ele fala, não. Por quê? Porque meu pai também não tem. Então, eles não sabem nada de Deus, é impressionante. É uma pena que a gente não pode falar de Deus nas escolas, né? Porque seria um campo assim de pregação extraordinário, porque a maioria dessas crianças assim não conhece nada, né? Desses princípios de fé. Mas a gente não pode, né? Então isso os pais deveriam ter transmitido, tá bom? Amigos e irmãos em Cristo, família, companhia de Daniel, vai recebendo a cura aí, que eu preciso de cura também em todos esses quesitos, tá bom? Em nome de Jesus. A gente precisa ver as coisas caminhando para o nosso lado de uma forma melhor, sem carregar cárceres do passado. A questão lá de João, capítulo 3, versículo 3 ao 5, ele fala assim, né, sobre o novo convertido. Necessário vos é nascer de novo. Meus irmãos, vocês, todos nós, já nascemos de novo em Cristo Jesus. Tá? A Bíblia fala, se você confessar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, né? Se com a tua boca você confessar, e no teu coração você crer, você passa de um estado natural para um estado espiritual de filho. Então é importante que isso ocorra. Se você nunca abriu a sua boca e confessou Jesus como Senhor, e não vem com aquele papinho, ah, não, eu tenho ele no meu coração, mas cara, você tem que cumprir a palavra. A palavra fala assim, olha, se você com a tua boca, no Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, se você com a tua boca confessar a Jesus como Senhor da sua vida, e no teu coração que crer que Deus ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Passa do estado natural que a gente está falando para o estado espiritual. Então, quem nunca confessou Jesus com a boca, precisa fazer, gente. E de preferência, publicamente, como nós estamos. A gente pode estar virtualmente, mas a gente está com o público aqui. Então, se nunca fez, tem que fazer. Então, quando nós nos convertemos, a gente fica tudo aleluiado, Léo Gata. Tudo é novidade, cara. É uma coisa impressionante, né? Nicodemos falou assim, mas Senhor, eu, nessa idade que eu estou, como é que eu posso nascer de novo? Por acaso eu vou entrar no ventre da minha mãe e nascer? Falou, não, você tem que nascer das águas e do Espírito. Então, a gente precisa, independente da sua idade, você precisa nascer de novo. E o novo nascimento, Léo Gato, traz consigo todo um cuidado de um bebê. Tudo bem? Então, o novo nascimento, a Dani Tescari, que lida bem com essas coisas, né, Dani? Ela tem todo um cuidado, né, de como amamentar, de como cuidar. Ela instrui as pessoas nisso. Ela sabe que um bebê requer cuidados extremos, até sobrenatural, porque realmente, Jesus amado, pelo amor de Deus, hein? É bonitinho, é queridinho, mas dá um trabalhinho essas coisinhas lindas de Jesus, hein? Tá bom? Então, assim, quando o Léo Gato, as pessoas se convertem, é uma fraternidade dos novos convertidos, gente. Eu quero estar com a Dani Tescari, eu quero estar com a Sibeli, nossa, eu quero andar com a Roberta. Jesus amado, esse povo tem muito para dar. Hein? Esse povo tem muito para dar para mim, tem muito para me ensinar. O novo convertido é assim, nossa, pastor Marcelo, Rose, profeta, nossa, Thaís, profeta, nossa, os apóstolos, gente, é um amor que eu vou te falar uma coisa. Você quer andar com essa turma o tempo todo. Esse é o novo convertido. Aí você fala assim, mas pastor, eu não sou novo convertido, mas eu quero tudo isso. É que você está vivendo esse amor de Deus novamente. Glória a Deus se você está nessa pegada. Isso é importante. Tá bom? Então é importante, gente, é importante a gente voltar a ter prazer de ler a palavra, né? De estar com os irmãos, né? De considerar os nossos líderes. E tudo isso é importante. Aí você vê o resgate de realmente é importante, né? A Dani Tescari, ela voltou do monte aleluiada. Aleluiada, meu Deus, que coisa foi essa? Ela voltou assim nessa brisa espiritual, um renovo, e voltou assim, ó, se ela pudesse flutuar, eu acredito que a Dani Tescari estaria flutuando de lá do Monte do Limpão, ela limpinha, ela chegaria aqui em São Paulo flutuando assim, ó, bem zen.
Hein, Dani Pescari? Dani, você já falou sobre a sua experiência lá? Era hoje que você ia falar? Pode ser? Abre o seu microfone e fala um pouquinho sobre isso para a gente, por favor, tá? Ela tem que parar de compartilhar isso? Eu falei agora já, pastor? Amiga, você sabe que eu não ia pregar, não. Eu ia escolher alguém da presença aqui para fazer a palavra hoje. Eu não ia pregar. Eu estava pensando em escolher o Léo Gata para pregar hoje. É, para pregar. Vocês todos têm que, na hora que a gente fala, ó, fulano, eu não estou bem para pregar, Sibeli, assume o comando aí, porque eu não estou bem para pregar. Vocês deveriam já, tá? É agora. Agora, Vai na vamos fé, lá. tá? Mesmo. Bom, gente, eu podia falar sobre todas as coisas que aconteceram lá no Monte do Limpão, lá na Escola Sobrenatural, mas eu não vou falar sobre as coisas que aconteceram lá. Eu vou falar sobre a Daniela diferente que voltou. Eu, quando fui pra Escola Sobrenatural, eu pedi uma coisa pra Deus. Eu falei, Senhor, eu quero matar a Daniela velha e que você faça nascer uma Daniela nova. Eu acho que algumas pessoas já me ouviram. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Eu acho que algumas pessoas já me ouviram falar disso, mas era exatamente a minha intenção, o meu desejo. Eu quero que o Senhor mude tudo, né? Até falava, me mata logo. O pessoal passa mal 3 dias, no terceiro dia tem a pequena morte, né? E aí ressuscita. Eu falei, me mata logo pra aproveitar mais a sua presença. E foi o que aconteceu. No segundo dia eu já morri, ressuscitei, né? Lá na rede cantando louvor. Mas quando a gente chegou lá, eu caí na subida do monte. Eu fiquei um pouco para trás, a mochila estava muito pesada. E eu vou falar isso porque o Marcelo tá falando, né, das curas do pai, da cura interior, isso tem tudo a ver, foi isso que aconteceu lá. É isso que eu quero compartilhar mais com vocês, um pouquinho. Quando a gente começou a subir, eu era a mais velha do grupo, né, e a mais fora de forma, eu fui ficando um pouco para trás, fiquei um pouco ansiosa. E aí eu caí sentada, aí o Felipe tirou a mochila, levantei, botamos a mochila de novo e comecei a andar, mas o grupo já tinha ido mais pra frente e eu fiquei um pouco ansiosa, quis acelerar. E aí eu caí de novo, e eu caí de perna dobrada e o joelho ralou nas pedras. Assim, aos 2 minutos do primeiro tempo. E eu olhei pra baixo, minha calça rasgou e o joelho tava em carne viva. E eu fiquei sentada lá no monte, no meio da trilha, à meia-noite, a gente subindo a trilha e chorei. Falei assim, tá bom, Senhor, entendi. Se é assim vai ser o meu monte, já na saída você já começou assim, tudo bem, rinei, eis-me aqui, né? E aí fiquei lá uns 2, 3 minutos sentada, levantei, tirei a mochila, botei a mochila de novo e comecei a subir. E quando a gente chegou lá, 5 minutos depois, o grupo já tava na tenda, no acampamento, o João vira pra mim, nosso querido apóstolo João Cobal, fala assim, Dani, você tá sangrando. Eu falei, João, tô sangrando, caí, estourei o joelho, já começou, como tem que ser, né? O povo fala que cada um tem um monte que merece, e a nossa turma foi a 18ª turma, e a gente mudou a frase. A gente falou, não é que cada um tem um monte que merece, cada um tem um monte que precisa. E a nossa turma, Monte 18, fez um processo muito intenso como grupo e como indivíduos. Mas aí o João olhou pro meu joelho e falou isso, e eu falei, parece aquele ralado da gente com 8, 9 anos, que cai de bicicleta e que estoura o joelho. E aí o João falou assim, você vai curar a sua criança interior aqui. Eu penso, quando você me falou que você veio aqui para curar a sua criança interior. E em seguida, eles tinha que ter alguns pedidos, algumas intenções para fazer no monte. E aí, eu que não tinha escrito nenhuma intenção, escrevi então os meus pedidos. E falei, Senhor, Síria, apaga aí. Aí, Senhor, faz o que tiver que fazer, mas eu quero curar essa criança interior. E dali eu tive uma visão. E eu vi 3 portas. E o Senhor me falou que ia abrir uma porta por dia. E a gente, cada dia, foi em um cativeiro espiritual e resgatou uma cena da minha infância. E assim foram só muitas experiências sobrenaturais no monte. Miu, que orou comigo numa delas, né? O apóstolo Márcio Tanino estava lá, fez uma preleção.
eu tive uma outra visão, assim, eram imagens que viam, faziam uns flashes, e Deus foi me mostrando muitas coisas. Então a Daniela que desce hoje, não é a que desceu do monte, depois a gente desce pra escola, né? E, enfim, é uma sensação meio estranha, vou falar pra vocês. É bem isso que o Marcelo falou, a gente volta meio na brisa, né? Apesar de eu nunca ter experimentado a brisa, vocês me entendem, né? A gente volta numa sensação meio estranha, tipo seita, assim. Não dá vontade de voltar da escola do sobrenatural. A gente tá num lugar diferente. E a presença de Deus que a gente experimenta lá é o tempo inteiro, né? A gente saiu da vida, não tem filho, não tem trabalho, não tem hospital, não tem chefe abençoada, mudando as minhas escalas de férias, suspendendo as minhas férias. Pra eu aumentar o som, deixa eu ver. Aumentei um pouquinho aqui. Não tem chefe. Melhorou? Tá, obrigada. Não tem chefe suspendendo as férias, depois eu tendo que fazer 7 plantões em 2 semanas na volta do monte. Então lá a gente tava assim fora das nossas preocupações mundanas. A gente tava só realmente na presença de Deus. Então, em oração em línguas, imagina ficar 2 horas. Eu não ficava nem 20 minutos orando em línguas, eu tinha que ficar 4 horas de plantão no monte orando em línguas, né? E, enfim, o que a gente experimentou lá de presença de Deus foi imenso. Eu sou uma mulher de muita fé, eu me considero, né, apesar de pequena fé, mas eu me considero uma mulher de muita fé. Desde os 9 anos eu tenho conexão com Deus, né? Eu me converti há pouco tempo, eu mudei de direção há pouco tempo, mas eu nunca briguei com Deus a ponto de romper com a igreja. Todos, assim, muitos aqui conhecem a minha história, né? Eu queria mais de Deus, eu queria mais de visão, de liberdade, de profundidade com Deus. E eu experimentei isso no monte, e o que eu voltei sentindo foi o suficiente pra, quando eu caio agora, eu não deixei de brigar com meu marido. Eu não deixei de, às vezes, perder a paciência com as crianças. Mas quando eu caio, eu volto rápido. Eu percebo o que aconteceu e eu falo, Senhor, perdão, e eu resgato. A Daniela que voltou do monte não é mais a mesma mesmo. Porque a Daniela que antes de ir pro monte tinha uma criança que comandava a vida dela. E hoje a Daniela que voltou do monte é uma mulher que olha para a vida dela como uma adulta, que sabe que a criança vai gritar de vez em quando, mas que não se condena mais por causa disso. E é difícil até começar a falar um pouco para vocês sobre isso, porque eu ainda estou no processo de absorver e de metabolizar tudo isso. Imagina uma comunicadora sem palavras, né? Foi tão intenso que eu vivi lá. E glória a Deus pela vida da Milk. Eu não estou vendo ela aqui na minha tela, mas irmã, eu queria te agradecer muito por todo o cuidado e carinho, né, que a gente viveu lá juntas. Eu me senti muito cuidada por você, queria te reconhecer aqui publicamente, mas realmente assim, a profundidade do que eu vivi lá, eu tô vendo que eu não tô conseguindo nem transmitir, nem traduzir em palavras, mas eu espero que vocês estejam sentindo a minha emoção, porque eu ainda tô processando tudo o que aconteceu. Foram muitos ensinamentos. Eu descobri que o meu anjo, que o João falava, se você já fez as perguntas pro anjo? Não fiz. Então você não pode falar com ele. Eu falei, mas é tão bom falar com ele. Eu descobri que era meu anjo mesmo, que era o nome dele mesmo. Descobri meus 2 outros anjos. Outro ministerial e meu pessoal. E foram tantas coisas profundas que a gente viveu lá, que eu só consigo dizer uma coisa pra vocês. Que vocês precisam estar lá o ano que vem. Que Deus abençoe a vida de vocês. Eu louvo a Deus por ter essa família, por ter vocês como irmãos. E aos pouquinhos eu vou compartilhando mais coisas, mas foram experiências muito intensas e que eu desejo que cada um dos pedidos que vocês façam quando vocês forem pro monte se encontrar com o Senhor, se encontrar com o sobrenatural de Deus, porque foi isso que a gente viveu lá, que cada uma das perguntas de vocês seja respondida e atendida os pedidos lá. Eu só queria compartilhar mais uma última coisa, que acho que foi a coisa mais incrível que aconteceu lá, do sobrenatural mesmo. Alguém aqui assistiu a nossa formatura, o culto de formatura? Se alguém... Nossa, não, tá tudo bem, né? Ainda bem que vocês não assistiram, porque vai que a gente pagou muito mico, mas no ônibus indo pro último dia do encerramento, pro culto de encerramento, eu olhei pro lado e dos 5 alunos do segundo nível, que estavam fazendo jejum de 21 dias, 2 eram do louvor.
o Cadu e o François. E eles que iam tocar o louvor naquele dia nosso da formatura. E os dois estavam completando 14 dias de jejum. Eles estavam desmilinguidos. O François tinha acabado. O François estava muito magro, era o mais magro dos 5. E todos cheios da presença do Senhor. Mas o Cadu tinha passado por um quebrantamento, que ele estava 3 dias chorando, né? O pessoal viu nos cultos ao vivo do Coraiola. E aí, no impulso, no ônibus, eu olhei pra eles e falei: vocês querem ajuda no louvor? A hora que eu falei, por que eu não mordi minha língua? Eu não perguntei pra Deus se era pra eu me oferecer pra ajudar no louvor. Mas eu já tinha falado. Aí o Cadu olhou pra mim e falou assim: mas como assim você... eu sou do louvor, lá da companhia. E você conhece as músicas? Eu falei: 90% das músicas que vocês cantam, a gente canta também. Ai, que bom, que ótimo, que não sei o que. Eu falei: agora não dá mais pra eu voltar pra trás. E aí vai ser ótimo que ainda vai ter uma aluna do primeiro nível cantando com a gente, a formatura de vocês. Eu falei: Jesus, me ajuda, Senhor. Tá bom, vamos lá, né? E aí fomos lá e saímos um pouco as músicas. E aí quem assistir vai ver que eu tô cantando com eles, né? O François cantando, mas o François muitas vezes parava de cantar. A gente cantou a música que a Thaís gosta, né? O do Rufar dos Tambores. Eu falei: se essa a gente super canta na companhia. E eu praticamente que levei a música toda. E aí o Cadu falava assim: põe a voz pra fora. E eu: calma, eu vou pôr aí, põe a voz pra fora. E foi um louvor muito lindo. Possivelmente, algumas vezes muito desafinado, mas foi um louvor muito lindo, onde a gente derramou ali o que a gente estava sentindo. E quando terminou, deixa eu pôr aqui no computador na tomada, gente, senão vai morrer. Quando terminou o louvor, o Coraiola entregou os certificados de formatura. E quando ele entregou os certificados de formatura, ele leu o nome completo de todo mundo: Daniela Túlio Dias Tescari. Sentamos, bonitinho, né? A apóstola Marilina, essa apóstola, me entregou meu certificado, que o João já tinha voltado. E quando eu sentei na minha cadeira e acabou tudo, veio uma das pastoras da Coinonia de Palmas falar comigo. E ela fala assim: Dani, sabe, eu sabia que eu te conhecia de algum lugar, mas eu não sabia bem de onde. Quando o apóstolo leu o seu nome completo, eu lembrei de onde eu te conheço. Daniela Tescari, eu assisti às suas aulas de amamentação. E você me ajudou muito a amamentar a minha filha. Eu não tinha conseguido no primeiro, na segunda, ainda doía muito, mas eu consegui com um lado só, eu amamentei ela há muito tempo. E quando ela falou aquilo, eu comecei a chorar, que nem um bezerro desmamado. Eu chorava, porque nós estávamos nos 50 minutos do segundo tempo. E o Senhor não tinha respondido para mim a única pergunta que eu tinha feito sobre a minha vida profissional. O que Ele queria que eu fizesse com a maternando. E quando a Marcela veio falar comigo, e ela continuou falando, e eu não ouvi mais nada, porque eu abracei ela e eu chorava de soluçar. E eu falava: obrigada, Senhor, obrigada, Senhor. Que probabilidade tinha de encontrar uma aluna das semanas gratuitas de amamentação lá de 6 anos atrás, em Palmas, na Coinonia, com uma pastora oficial de Palmas, né? Então o Senhor é perfeito, Ele sabe de todas as coisas. E eu sigo no digital agora com a certeza de que é o que Ele quer que eu continue a fazer também. Então, amados, a gente tem uma igreja que anda nos 5 ministérios, que busca o sobrenatural de Deus, que tem a presença dos profetas, dos apóstolos. A gente não cuida só das coisas da terra, com os nossos mestres, pastores e evangelistas, mas, amados, o Senhor fala no coração de quem busca o Senhor. Se teu coração tem algum lugarzinho que está doendo, se tem perguntas que você pergunta e Deus não te responde, talvez Ele só esteja pedindo para você o seu silêncio profundo e um tempo de entrega e conexão sobrenatural com Deus. Amém? É isso que eu queria compartilhar com vocês. E aos poucos as outras histórias vão vindo. Mas é isso, pastor, que eu tinha para falar hoje. Que Deus abençoe a sua vida. Amém. Amém. Deus abençoe as nossas vidas. E o seu testemunho seja aí usado por todos, tá? Só quero finalizar aqui. E sim, só finalizando esse processo todo, ainda estão vendo aqui. Eu vou finalizar isso aqui, orar, dar os recados
e a gente vai para os dízimos e ofertas, e é isso. Então é importante que você, pessoal, entenda esse processo todo que ocorreu hoje, tá? O novo nascimento, tá? Você, como eu falei para você, quem está no novo nascimento, nesse período, nessa fase aleluiado, né? Tem um amor pela palavra extraordinário, né? E quantos de nós deixamos um pouco o amor pela palavra de lado, né? E você vê qual estágio você está da sua vida, tanto natural quanto espiritual, né? Aí você vê a vida de, né, um novo convertido, a vida de oração, ela é constante, né? E assim, o novo convertido, a evidência do fruto do Espírito Santo, ela é perceptível, né? E por que que a gente perde todas estas coisas, né? Por que que a gente começa a nossa trajetória de vida querendo fazer tudo do nosso jeito, desconfiando do Pai, né? Deixando a incredulidade ser, né, a mola propulsora que nos movimenta, né? E assim, o novo convertido, ele tem todo um compromisso em se santificar, né? E a gente, ao longo do tempo, a gente vai perdendo todas estas coisas, né? Por que tudo isso acontece? Aí é uma questão que só Deus mesmo para nos... finalizando só, quero vir para essa frase aqui mais uma vez, tá? Para a mente humana, um cativeiro conhecido, né? Quais foram os seus cativeiros na sua infância, né? Que hoje, vira e mexe, você quer voltar nesses cativeiros, né? Nessas dificuldades que enfrentou, nos abusos que passou, né? No autoritarismo que enfrentou, né? E assim, por quantas vezes a sua mente ela te trai no sentido de fazer você voltar para um cativeiro e querer permanecer nesse cativeiro. A paz que Cristo nos dá, ela é conhecida para quem realmente quer se deixar conhecida. Mas quem realmente não se permite a isso, vira e mexe faz um processo de retorno. Quantas vezes estamos retornando? Quantas vezes vamos retornar? Quantas vezes vamos patinar nesse contexto, meus amados? Tá? Para fechar, feche os teus olhos, por favor. Vamos fechar os nossos olhos. Quero finalizar com uma oração. Eu não preciso falar para você da próxima fase, que é a adolescência. Você sabe que um adolescente pensa, como age, como faz. E às vezes você está agindo como um adolescente espiritual, achando que já pode fazer tudo sozinho, achando que não precisa mais de nada do Pai, que não tem necessidade mais da palavra, que não tem necessidade mais de orar. Às vezes você quer fazer tudo do seu jeito. Isso é a fase do adolescente espiritual. É aí que o adolescente se estrupia todo. Por quê? Porque ele vai se decepcionar e ver que ele fez tudo do jeito que ele queria e fazendo tudo do jeito que queria não deu certo. Então, alguns amadurecem a perdas significativas. Se você não quer que isso aconteça com você na sua vida espiritual, dependa mais de Deus. Aí você fala assim, mas é difícil depender somente de Deus. Difícil pode ser, mas é possível. Amém? Deixe nas mãos do Senhor, mas não cruze seus braços. Você precisa perseverar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós, diante dessa palavra, desse testemunho, do louvor e da abertura, nós queremos agradecer ao Senhor, Pai. E queremos pedir ao Senhor que os cativeiros do passado não nos seduzam a voltar para eles e neles permanecer. Nós não podemos parar no passado, Senhor. Como aquele filme que diz em algum lugar do passado. Nós não estamos no passado. Se lembramos dele é para sermos curados, para sermos tocados, para sermos libertados desse cativeiro do passado. O que quer que tenhamos passado, seja na infância ou na adolescência, que nos traz dores e dissabores, que o Senhor, em nome de Jesus, nos ajude a romper nesse cativeiro, Senhor, e avançarmos para as conquistas que o Senhor já diz que somos mais que vencedores, Pai. Senhor, para que possamos, Senhor Deus, ver as bênçãos espirituais que o Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais, que possamos romper com os cativeiros do passado e possamos usufruir
de todas estas bênçãos que já foram liberadas para nós. Pedimos cura, Senhor, cura desses cativeiros, cura dessas passagens cativas que tivemos e abertura dos cativeiros para que possamos sair deles. Assim, meu Deus, eu oro pedindo a Ti que eu, Senhor Deus, em particular, seja curado de toda uma história de infância, Senhor Deus, de falta de inúmeras questões, para que eu possa olhar para Ti, Senhor, e Te ver como Jeová Jireh. Deus proverá. E Deus provê, eu tenho certeza absoluta que o Senhor provê, Pai. Cada um aqui, Senhor, seja visitado e retirado dos cativeiros que se sintam aprisionados, em nome de Jesus, e que possam se encontrar no seu trilho de destino profético. Em nome de Jesus eu oro, Senhor, pedindo que o Senhor passe o teu sangue, Senhor Deus, aonde quer que tenha sido, Senhor Deus, declarado, Senhor, falências e tantas turbulências e tantas palavras negativas e malditas, seja ditas por pais, seja ditas por avós. Senhor, todas as sentenças contra as nossas vidas, contra a tua vida, toda sentença negativa seja anulada, em nome de Jesus. E que hoje possamos, Senhor, liberto desses cativeiros, possamos, Senhor Deus, olhar para os montes e já nos ver do outro lado deles. Assim eu oro, Pai, pedindo a Ti perdão por tanta desconfiança, incredulidade, por tanta murmuração. Senhor, em nome de Jesus, nos perdoa, Senhor. Queremos, a partir de hoje, avançar, Pai, para o nosso lugar de destino profético, seja ele espiritual, emocional, familiar, seja financeiro, seja ele, Senhor, na questão do empreendedorismo, Senhor, nós queremos nos encontrar no nosso destino profético. E pela fé, eu já quero que cada um de nós que estamos aqui possamos ver o nosso fim de destino profético, seja ele qual for. E eu sei que se nós conseguirmos enxergar, eu sei que o Senhor tem muito mais que isto que nós estamos vendo. Assim nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. E amém, e amém. Deixa eu parar de interromper o compartilhamento. Ótimo. Quero dar uns avisos para vocês. Enquanto isso, Karina, por favor, coloque o link, tá? Amiguinhos, a Karina, ela escreve o seguinte, né? Eu gosto de entregar as pessoas, tá, gente? Não estou guardando dinheiro, também não estou guardando conversa aqui não, tá bom? Então, assim, estou entregando tudo. Os alunos falam assim para mim, falam, ó, não conta nada com o professor Marcelo, que o professor Marcelo fala para todo mundo. É verdade, eu falo mesmo, ó, não conta nada para mim que eu entrego todo mundo. Essa é a grande verdade. Então a Karina, ela fala assim, Shalom, pastor, tudo bem? Tô bem, Karina, tá? Cuidado com o que você escreve para mim, que eu leio tudo, tá? Fala assim, ó, preciso pedir um favor. O senhor poderia dar 3 recados ao final do culto? Claro que sim, Karina, estou aqui para isto. Então ela fala assim, ó, o discipulado, filhas de Eva, dia 10/8, discipulado, exatamente, tá aí o aviso, ó. E filhos de Adão, dia 10/8 também. Tá bom? Tá aí o aviso, hein? Olha, homens e mulheres, dia 10/8, 19h30, estaremos juntos aí. E também ela fala sobre a festa de tabernáculos, no dia, vamos lá? No dia 26/9, exatamente, às 9 horas da manhã. Festa de tabernáculos, isso, dia 26/9, 9 horas da manhã. E é isso aí, né, Karina? Aviso dado? Tem mais um. O próximo módulo do MBA, Negócios com Missão. Tá? Estamos aí dia 6, dia 7, dia 8. Tá bom? Os horários estão descritos aí. Tá bom? É isso aí. Recados dados. Voltemos para a questão do link dos dízimos. É isso? Já todo mundo já... Tá? Que eu quero orar por vocês. Rogério do Bem, dá um abraço na Ana. Fiona aí, tá bom? Tamo junto. E é isso. Vou orar só pelos dízimos e ofertas, e vocês estão abençoados para passar um domingo, hein, Léo Gata? Um domingo abençoado para o Léo Gata. É isso mesmo. É isso mesmo, tá? E Alex, o papai Alex aí na área. Senhor, vamos orar?
Senhor nosso Deus e Pai, queremos em nome de Jesus te agradecer, Senhor, pelos dizimistas, ofertantes, por tudo que eles voluntariamente, Senhor Deus, crendo na tua provisão, hoje fizeram, Senhor Deus, com fé. Que sejam abençoados, enriquecidos, e que possam todos aí usufruir da vida abundante que o Senhor disse que teríamos, Pai. Assim eu peço que eles tenham um domingo abençoado, uma semana cheia da tua presença, Senhor, do teu direcionamento, da tua proteção, da tua provisão, do teu acolhimento, Senhor, dos teus cuidados, Pai. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos que venha sobre nós o teu reino e que seja feita a tua vontade, Pai. Não a nossa, seja feita a tua vontade, que a nossa vontade se encontre com a tua, e que ambas se abracem e se consolidem aqui nesta terra. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Karina, é isso aí, né, Karina? Forte abraço para vocês. Deus abençoe. Fiquem na paz. Obrigado por tudo. Deus abençoe a todos, amados.